Essas fotos são para vocês entenderem o funcionamento das ferramentas da câmera. Quais são as ferramentas da câmera? Aliás, em termos técnicos, uma fotografia é dividida em 4 elementos, composta de 4 elementos. Quais são eles? Começa por um. Grande garoto. São 4 elementos que toda foto é composta por esses 4 elementos. Luz, ISO, diafragma e obturador. Beleza? A luz eu tenho que me preocupar com a intensidade, quanto de luz eu tenho no ambiente, e a direção dela. Grosso modo, em primeira instância, é isso que a gente deve se preocupar. Qual é a quantidade da luz e a direção que ela está. Beleza? O ISO é uma ferramenta da câmera que pode me ajudar a possibilitar que a imagem saia. Se eu tenho um ambiente muito escuro, eu vou trabalhar com o valor de ISO maior, grande garoto. Então, se eu tenho pouca luz, eu uso maior sensibilidade, valor de ISO maior. Contrário, se eu tenho muita luz, eu posso trabalhar com valor de ISO menor. Uma das coisas que me faz alterar o valor de ISO é com relação à qualidade da foto. Se eu trabalho com ISO de valor menor, eu tenho uma qualidade melhor, maior, né, na minha foto. Conforme eu vou aumentando o valor de ISO em câmeras semi-profissionais e câmeras amadoras, conforme você aumenta o valor do ISO, você vai perdendo qualidade da imagem, vai criando ruídos na imagem. Tá? Então eu procuro sempre trabalhar com o menor ISO possível. Né? Quando eu não tenho condição, eu vou subindo ISO, que é o caso agora. A gente está com pouca luz aqui, então eu vou trabalhar basicamente com ISO maior que nós temos nessa câmera. Para eu entender que ISO que eu tenho, aqui atrás tem uma relação de botões, um deles está escrito ISO. É ele que eu vou apertar para entender que valor eu tenho. No nosso caso, a gente já aumentou para o máximo dessa câmera, que é 1600. Portanto, as nossas fotos vão ficar com meio ruidinhas, né, uma qualidade um pouquinho inferior, mas pelo menos a gente vai conseguir demonstrar o funcionamento dele. Então ISO, já pus um valor maior porque nós estamos num ambiente de pouca luz, beleza? Aí nos sobram 2 ferramentas, quais são? Obturador. O obturador tem 2 funções mesmo. A função principal do obturador é com relação ao movimento. Usei valor baixo, borrou o movimento. Usei valor alto do obturador, congelou o movimento. Só que ele tem uma segunda função também, que é com relação à quantidade de luz. Tá? Se eu uso uma velocidade lenta, né, porque eu quero borrar movimentos, a consequência dessa velocidade lenta é que vai passar muita luz. Ao contrário, se eu uso essa velocidade da cortina do obturador rápida, porque eu quero congelar movimentos, por ela estar muito rápida, passa pouca luz. Tá? E aí que vem a relação entre as 3 ferramentas que a gente já falou em termos teóricos. Beleza. A última ferramenta da nossa fase aqui, qual que é? Diafragma. Beleza. Para que serve o diafragma? Tempo. Ele serve para dar foto. Grande garoto. Profundidade de campo. Sempre que você for Né? procurar. E nitidez nos lembra de foco. Né? A gente pensa em foco. Só que tem que ficar claro uma coisa: foco é um ponto só. Eu não existe. Eu ajusto o foco para 2 metros. Se eu fechar o diafragma, ou seja, usar um valor maior de diafragma, vai aumentar a minha profundidade de campo. O que significa isso? Não vai deixar apenas a cadeira nítido, vai ficar nítido toda a extensão, porque eu estou trabalhando com um diafragma fechado, ou seja, um valor alto. Né? Então, número grande, grande profundidade de campo. Beleza? O contrário também é fácil de entender. Número pequeno, pequena profundidade de campo. Então, se eu uso um número pequeno um valor pequeno de diafragma e faço o meu foco a 2 metros no banco, qual é a área de nitidez que eu vou ter? Oi? Apenas o objeto, perfeitamente. Não vou ter mais para trás e nem mais para frente, apenas naquele ponto. Tá? E é isso que a gente vai demonstrar agora. Beleza. Vamos só repetir? 4 elementos. Luz, ISO, diafragma, obturador. Luz e ISO tem as características de ISO, fotossensibilidade, em relação à quantidade de luz. A luz em relação a qual é a intensidade dela e a direção dela. Beleza. O diafragma, profundidade de campo. O obturador, movimentos. Tá? É mais ou menos isso que a gente vai consultar vocês na hora de fazer a avaliação. Beleza. Então agora eu vou pedir o seguinte, vamos nos dividir em 2 turmas,
metade vai ficar aqui como modelo e metade vai ficar como fotógrafo. E vocês mesmos vão fazer essas diferenças de imagem, beleza?